Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Guri da Base, onde o futebol não é só um jogo. Aqui eu gostaria de começar a nossa entrevista com o Diego Balbinotti, um ex-craque de bola. E fala um pouco aí sobre ti, Diego. É um prazer estar aqui, Léo. Obrigado pelo convite. Obrigado por lembrarem de mim, né? Nesse podcast aí que está virando sucesso. Eu fico muito feliz por lembrarem e me convidarem para vir aqui. O prazer é todo meu, né? De te receber aqui, de ter vindo. E vamos falar um pouco aqui sobre a tua carreira, que é muito bacana, né? Já faz um tempinho, né, que eu parei, 2016. Porém, estamos sempre aí conversando com amigos, né, a respeito, perguntam algumas coisas da minha carreira e acabo tendo que relembrar, né. Até agora também tenho os meus filhos pequenos, um com 7 anos que começou a se introduzir no futebol, começou a pedir muito a respeito, então tem lembranças que estão vindo à tona justamente para eu explicar e justificar o porquê que eu me tornei um jogador, né? Então eu tenho tentado falar com ele constantemente a respeito disso, né? Até começou o interesse dele forte, principalmente no último ano. Então nós estamos sempre tocando no assunto do futebol, né? Que bacana, já tá seguindo os passos do pai, né? Por enquanto uma diversão, né? O que eu falo para ele sempre que o futebol é uma carreira muito difícil, né? Muito difícil. Eu sou muito grato a Deus, feliz pelo meu esforço, o esforço das pessoas que estavam comigo, né? Minha família na época, a minha própria esposa, porque não é uma carreira fácil, né? São vários degraus que a gente tem que alcançar, subir, vários funis aí que a gente tem que passar para se tornar um jogador profissional, né? E eu fico muito feliz por ter conseguido, né? Conseguido passar por isso, e eu tento passar isso aí para o meu filho, né? Passar que o quão importante é o futebol em si, como uma ajuda, né, para o meu filho no mundo de hoje, um mundo muito perigoso também, para ele estar dentro de um esporte coletivo, né, onde a gente vive com inúmeras pessoas dentro de um grupo de futebol. A gente tem que saber lidar com as pessoas e isso acaba facilitando até na vida dele, né? Então são coisas que eu tento explicar para ele hoje em dia, não só em relação ao jogo em si, né? Sim. O futebol traz todo um aprendizado. Sim. Sem sombra de dúvida. Sim. Eu costumo dizer, até quando me despedi do futebol, me despedi com um texto, né? Porque eu tinha amigos do mundo inteiro, né? Com um texto no Facebook, né? Até minha esposa nem sabia que eu ia deixar de jogar futebol, mas no texto eu lembro que eu coloquei que o futebol havia me levado ao extremo, né? E que ele me fez lidar com todo tipo de pessoas, né? Com um milionário, um dono de um clube milionário que tinha tudo em relação a bens, até morar numa casa de 3 quartos com 12 pessoas dentro, onde eu tinha colegas meus que tinham que praticamente ganhar aquela grana para mandar para os pais se alimentarem em casa. Então, assim, ele te leva muito ao extremo, né? Ele faz tu entender muitas questões da vida, né? E como eu digo e disse quando me despedi nesse texto, ele acaba sendo uma faculdade, né? E quisera todas as pessoas poderem passar por algo assim, né? Não só dentro do futebol, de repente em outras situações também, mas o esporte em si, ele acaba trazendo isso, né? Muito legal essa tua analogia, né? De pessoas diferentes. Assim, o futebol, ele pode nos proporcionar tudo. Sim, o futebol, ele nos proporciona momentos bons, momentos ruins, né? Ele é ele é muito intenso, né? Às vezes a gente joga num domingo, a gente é o rei,
né? Faz um gol, o time vence, você está em todas as páginas de jornal, em TV. Aí na quarta-feira, no caso eu, né, era um jogador de defesa, tu acaba às vezes falhando, né, ou o time perdendo algum jogo que não é para perder. Isso tudo muda, né? Então é uma gangorra, assim, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, né? É muito grande. Hoje em dia até já se fala muito em relação a isso, né? Até vi hoje, justamente hoje, uma entrevista do Rafinha, que está no Barcelona, né? Dessa parte mental, né? Que ele vinha sofrendo com um quadro meio até depressivo, porque o futebol, ele te leva muito ao extremo, né? Ele te leva muito ao extremo, até ao mental, então isso é muito bom, muito importante para a vida. Eu utilizo muitas coisas do futebol hoje, né? Hoje eu tenho um comércio, eu tenho colaboradores comigo e eu acabo utilizando muita coisa que eu vivi dentro do futebol, né? Dessa vivência com pessoas ali no meu negócio, né, na vida em si, com os meus filhos, com a minha esposa, né, a gente tem que ter paciência, a gente tem que saber que nem tudo é momentâneo, né? Sim. E a gente tem que ter esse equilíbrio dentro do futebol. Então agora tu mudou totalmente o teu estilo de vida, né? Não tendo mais que treinar sempre. Eu acho que isso deve trazer um alívio, de certa forma, né? De, assim, passar mais tempo com a família. Isso era algo que já ao final da minha carreira vinha pesando bastante, né? Eu fui atleta e me considero atleta desde os 9 anos de idade. Fui bem precoce, né? Eu me tornei profissional no esportivo com 15 anos, né? Foi uma coisa bem bonita. Eu acredito que devo ter sido um atleta mais jovem a participar de um grupo profissional do esportivo. E eu sempre levei muito a sério e fui muito dedicado. Então, assim, o fim de semana, para mim, sempre foi algo que eu tinha referente a futebol, né? Então, até foi estranho quando eu parei. Foi uma coisa que eu estranhei, né? De eu ter o domingo, de eu não pensar que eu tenho um compromisso, não pensar que eu tenho um jogo, né? E isso era uma coisa que, ao final da minha carreira, me pesou, né? Eu pensava, pô, já estou chegando numa idade, né? Gostaria de viver um pouco mais isso, né? Não que eu não pudesse prolongar a carreira mais, para que eu pudesse ter isso, que a gente pode ter isso a qualquer momento da nossa vida, né? Mas é algo que hoje eu prezo bastante, né? Ter esses fins de semana com a família, né? Ter um tempo de qualidade com eles que às vezes eu não tinha. Mas que bacana que agora tem esse tempo, e eu também achei muito legal a parte que tu me contou que tu começou a jogar com 15 anos. Assim, realmente muito bacana, porque geralmente, assim, alguns começam ali com uns 18, outros podem começar até mais tarde um pouco, né? Alguns começam mais cedo, igual tu. E eu queria saber como que deve ter sido a pressão de, assim, ser praticamente um adolescente. Praticamente não, ser um adolescente e entrar numa partida de futebol. O que acontece? Eu vou meio que traduzir como aconteceu isso de eu me tornar um profissional tão jovem, né? Como expliquei, com 9 anos eu comecei na escolinha do esportivo, né? Com o passar dos anos eu fui me destacando. Eu tinha 14 anos e eu já fui convocado para o juvenil, que era o sub-17. Eu sempre fui mais alto que a maioria, né? Sempre o tamanho que eu tenho hoje eu já tinha com essa idade, né? Com 14, 15 anos. Então eu comecei a jogar no sub-17 com 14 para 15 anos, né? Fazendo 15 eu continuei e aí eu me tornei titular da equipe, né? E foi engraçado até quando fui chamado para o profissional, porque os jogos esportivos eram na Montanha Velha,
né? Um estádio aí folclórico, que eu acho que as pessoas mais antigas principalmente sabem. E ele tinha uma casa-mata onde ficava o banco de reservas, e eu sempre gostava de sentar em cima dessa casa-mata para assistir os jogos, junto com meu pai. E conseguia ver o treinador falar, conseguia ver o movimento, né? Eu sempre fui muito apaixonado pela mística do futebol em si, sabe? Tem coisas assim, o cheiro do campo cortado, essas coisas assim que me remetem tudo isso que eu vivi até hoje, né? E como eu subi profissional, nós estávamos num jogo contra o Guarani de Venâncio Aires, nesse estádio, e o profissional iria treinar depois, né? Então foi uma preliminar do treino do profissional, e era um jogo muito importante, né? Na época o Guarani de Venâncio era uma das melhores equipes que tinha júnior do estado, e nós jogando esse jogo, o jogo estava 1-1. Eles tinham um atacante chamado Baré, que ele era artilheiro do Campeonato Gaúcho na época, né? Todos os clubes queriam ele, até ele se tornou um jogador profissional. Após esse campeonato ele foi para o Grêmio, e ainda júnior ele foi negociado para um time do Japão, e ele fez carreira no Japão, né? Ele era 2 anos mais velho que eu lembro na época, 8'2", e esse jogador ganhou uma jogada do meu outro zagueiro. O goleiro nosso saiu da área, ele driblou o goleiro e eu consegui alcançar ele e dei um carrinho por trás, ele deu uma tesoura, e eu fui expulso no lance, né? Eu fui expulso e eu lembro até que eu saí, mas acabei salvando, porque ele iria fazer o gol, né? Eu acabei salvando o time, saí, eu lembro que eu saí meio que choramingando, assim, desculpa, achando que eu tinha feito algo errado, né? Sim. E saindo, e aí tinha o treinador do esportivo profissional, o finado Jorge Anadon, que foi um grande treinador do interior gaúcho. E ele botou a mão em mim e falou assim: não, alemão, você fez a coisa certa e tal, não é para chorar, tu fez a coisa certa. Mas é verdade, né? Fez a coisa certa. Depois eu pensando, eu fiz na hora, na emoção do jogo, eu não sabia. Eu sabia que eu estava sendo expulso, né? Porém deu a falta, bateram, o jogo terminou 1-1. Nisso eu saí do jogo, né? Era acredito que numa quinta-feira, e eles nos deram folga no juvenil. E eu fui assistir o jogo do profissional no sábado e sentei nessa casa-mata. No que eu sentei, o profissional saiu para treinar, né? Para aquecer para o jogo. E o finado Anadon estava assistindo o aquecimento em si, ele virou para a arquibancada e começou a olhar. Daí ele me viu e me chamou. Falou: alemão, vem aqui. E eu duvidei que era para mim, né? Eu até olhei para trás assim para ver se ele estava chamando outra pessoa, porque na época ele era a minha referência, eram as pessoas que estavam aí no profissional do esportivo, né? Era uma coisa muito... Eu não tinha como hoje a internet, que a gente acompanha. Por exemplo, eu vejo meu filho acompanha o futebol do Manchester, né? Assiste e não sabe muita coisa daqui. Para nós, na época, o esportivo era o time... Era meu time, entendeu? Era o que eu acompanhava, o que eu conseguia ver. O Chulapa era o meu ídolo, sabe? Então eram pessoas que estavam ali próximas de nós, né? E aí ele chamou de novo: alemão, vem aqui. Aí eu vi que era comigo. Eu falei: eu? Ele falou: sim, tu. Aí eu fui próximo dele e falei assim: segunda-feira às 15h30 tu te apresenta no vestiário do profissional. E eu lembro até hoje, assim, a minha sensação chegou a me tremer as pernas, assim, meu Deus. Aí eu virei para trás, voltei para a arquibancada, tava descendo o meu treinador do juvenil. Aí ele: olha, eu não consegui falar contigo, mas depois do jogo, o Anadon assistiu todo o jogo, né? Tu foi muito bem. E quando eu comentei que tu tinha só 15 anos, tu já é precoce para cá, ele falou que quer que tu suba pro profissional. Eles querem fazer um trabalho contigo. E eu, ok. Então, a partir daí, eu lembro, né, que eu cheguei em casa, contei pro meu pai ficou bem feliz, né? Foi sempre um grande incentivador que eu tive. E foi uma coisa que me marcou, né? Que me marca até hoje. Eu tenho os jornais, né? O meu filho começou a ler, eu começo a mostrar para ele agora esse tipo de coisa, e são coisas que marcam pra gente, né? Que bacana, então. Só porque a gente viu lá na arquibancada que ele teve a oportunidade de te chamar, né? Sim.
Muito bacana, realmente muito bacana. E como foi assim, na hora? Tu disse que tremeu as pernas, era porque assim, tipo, tu tava emocionado ou que tu pensou, meu Deus, o que eu vou fazer no profissional? Tava assim, talvez inseguro se tu ia ir bem no profissional? Não, nem seguro, assim, porque é que no fim é meio que uma realização de sonho, né? É uma coisa que eu não esperava realmente. Eu era muito jovem, né, para aquilo acontecer comigo, né? E eu era na época foi um auge do esportivo, né? O esportivo jogava a Série A do Gauchão. O esportivo tinha jogadores como o Van Dijk, que já eram jogadores de nome para a época, né? Foi um jogador do Paysandu, na época que o Paysandu jogou contra o Boca Juniors. Tinha o Rivelino, que era um craque, para mim foi um dos caras que eu vi jogar assim com maior qualidade. O Rivelino estava no esportivo? Não aquele Rivelino antigo, né? Ele era, mas também jogou no Botafogo, jogou no Bahia. Ele foi um jogador muito, muito bom, assim. Tinham vários jogadores, né? Foi um dos auges do esportivo, tanto que o esportivo empatou com o Grêmio em 4-4 no Olímpico, num jogo épico. Perdeu até com o Ronaldinho Gaúcho na Montanha por 1-0, mas um jogaço, assim. Então, assim, foi um auge do esportivo. Então, para mim, como te disse, né? Ali era... De repente, para vocês é o Manchester, o time, né? Eu vejo pelo meu filho o Real Madrid. Para mim era o esportivo, né? Então, eu chegar até o vestiário do esportivo profissional. E aí sim, na segunda, quando eu me apresentei, todo tímido, né? Um menino, porém, esses caras me trataram muito bem mesmo, sim, me deixaram à vontade, né? E foi sendo feito um trabalho comigo para que eu me desenvolvesse como jogador, né? E eu acredito que aquilo ali me ajudou bastante, assim, na minha carreira depois, me ajudou a amadurecer bastante, né? Eu observava muitos, eu sempre, na base, sempre fui um atleta que teve uma certa liderança, só que aquilo ali aflorou mais ainda, tu entendeu? Eu me espelhava em quem era capitão, me espelhava no líder, né? Imagina, eu tinha 15 anos, eu não era nem convocado para os jogos, nada, mas eu ia no vestiário antes, então eu via todo o ambiente, toda aquela atmosfera profissional, aquela pressão. Uma experiência incrível. Desde com 15 anos, né? Então, e eu conseguia observar eles, né? E eu utilizei isso durante toda a minha vida, tanto que na maioria dos clubes eu sempre fui um líder, né? Em muitos eu fui capitão e eu utilizava muita coisa que eu via ali na hora, sabe? Sim. Nessa época aí. Então, uma experiência que ajudou a tua carreira inteira, né? Isso aí eu posso dizer que ajudou, foi bem importante para mim, né? Foi uma experiência bem importante. Eu fiquei 2 anos 99, 2000, 2001, né? Com o mesmo treinador, com o Jorge Anadon. Depois acabou assumindo um outro treinador. Eu voltei para a base. Porém, o esportivo tinha uma categoria de base muito forte, muito forte. A gente ficou entre os 4 do estadual, assim, uns 3 anos consecutivos, né? Olha, a gente sempre se destacando, né? Nós não tínhamos muita estrutura, mas era sempre a dupla Grenal, Juventude e nós. E a gente sempre brigando de igual para igual com Juventude, sabe? Caxias, a gente já era um time que a gente ganhava. Tinha alguns clubes de empresário, né? Sim. Que tinha espalhado pelo Rio Grande do Sul e a gente conseguia fazer força, às vezes mesmo não tendo toda a estrutura. E aí eu retornei pro profissional, se eu não me engano foi 2003. Aí sim, assinei contrato, 2004 já estreiei, né? E aí eu comecei a realmente jogar pelo profissional, né? Mas tudo isso que aconteceu antes, com certeza me preparou para esses momentos assim. Sim, e mesmo de só ter sido chamado, assim, precisa de muita personalidade para poder, assim, igual tu foi, ser chamado. Só de ser chamado já é um baita feito, né? Assim, e tem um guri do Inter. Tu é gremista ou colorado? Eu sou gremista. Eu não sou... Depois, assim, que passou minha carreira, eu não sou tão fanático, mas eu tenho preferência pelo Grêmio. Você é colorado? Então complica. Eu sou colorado. Não tem problema. Guri do Inter, Gabriel Carvalho,
16 anos. Agora, com o trabalho do Roger, ele tá sendo titular no lugar do Alan Patrick. Deixou o Alan no banco. Ia falar no bolso por causa daquela expressão, né? No banco. E, assim, o guri tem muita personalidade, porque ele dribla. Assim, na estreia dele, ele fez uma assistência sensacional. Ele driblou todo mundo, deu um passe no meio da marcação pro cara fazer o gol. E, assim, tendo 16 anos, e um jogador assim chama muita atenção. Então, assim, ser jovem e já tá ali metido no futebol é uma coisa muito, muito, muito legal. Principalmente esses clubes grandes, né? Tem muitos talentos precoces, né? Porque ali, nesse tipo de clube, acredito que é meio que a nata, né? No Brasil. Tem um outro fator, né? Que hoje em dia os clubes cada vez mais eles estão antecipando a profissionalização, até por venda, né? A gente viu o caso do Endrick, não que acredito que seja um cara extra classe, né? Mas vários outros atletas a gente vê 18, 19, às vezes tu ouve um atleta com 22 anos e o pessoal já começa a falar, tem que estourar logo porque para ganhar dinheiro em cima tem que fazer o negócio logo, né? Não dá para deixar passar, né? Cara, na nossa época era muito difícil ter algum jogador com 21, 22 anos jogando em qualquer clube, né? Então, eu tô falando isso há 20 e poucos anos atrás, né? Então, era totalmente diferente, né? Até os atletas mais velhos, não que judiavam da gente, assim, mas era diferente, né? A gente tinha que lavar o carro deles, a gente tinha que pegar o lanche deles, não que nos deixasse mal isso, mas era uma outra época. E hoje, com os empresários, né? Na época não tinha quase empresário. Hoje, com o empresário, com o atleta com 15 anos ali, ele já tem um empresário forçando até dentro do clube, às vezes, para que coloquem, né? O atleta, para que eles consigam fazer um negócio. A gente vê hoje muito jogador que a gente nem conhece, já sai do Brasil antes de se tornar profissional, hoje em dia é uma outra realidade. Assim, um jogador do Santos, uma baita promessa, assim, tipo, não tá nada consolidado, porque o guri tem 10, 11 anos, a minha idade. Assim, mesmo tendo essa idade, o guri assinou um contrato com a Nike. Então, assim, cada vez mais eles tentam investir nesses jogadores mais jovens, porque também, assim, tipo, os times europeus, tu vai ver, eles acham que qualquer jogador que seja brasileiro e jovem vai ser o novo Ronaldinho. É isso, assim, que me dá a impressão. Eles ficam muito empolgados quando vem algum jogador brasileiro, porque, assim, a fama que o Brasil tem, né, em outros lugares do drible, né, dos craques que tiveram aqui no Brasil por muito tempo. Hoje em dia tá um pouco mais abaixo do que antes, porque também o futebol mudou. Futebol não é mais tanto de drible, assim, é mais de troca de passes. Mas mesmo com o Brasil não se adaptando tanto a vários estilos de jogo que estão em alta, digamos assim, hoje em dia, ainda briga entre as grandes seleções. O Brasileirão é uma liga muito disputada, muito, muito, muito disputada. E quem sabe a gente ganha uma Copa do Mundo de novo. Você falou em dois pontos bem importantes ali, até que eu acredito. O que eu acredito, assim, em questão dessa galera bem nova, né, de 10, 11, 12, 15 anos, é o que esses clubes maiores, ou hoje os empresários se tornaram mega empresários, né? O futebol cada vez envolve mais dinheiro. Eles têm muita informação. Então, por exemplo, você se destaca jogando aqui, alguém vai estar te vendo.
E alguém falou para alguém, que aí começam várias pessoas a te ver. Então, realmente começa uma linha de pessoas te acompanhar, né? Mesmo com 10, 12, porque ninguém quer perder. Todo mundo quer buscar a joia preciosa ali, né? Então, eles tentam fechar o quanto antes, né? Principalmente nessas bases, que daí o jogador, assim, tipo... Muitas vezes tem jogadores que não são reconhecidos, mas que são muito bons. Isso. E jogadores muito bons que são rejeitados por grandes clubes. Verdade. Então, justamente isso, que eles têm uma linha de pessoas que acompanha, né? Os clubes têm isso, né? Os clubes europeus têm isso, tanto os clubes do Brasil também têm, os empresários têm, né? Então, tá todo mundo de olho no mercado. Onde alguém se destacar, vai estar todo mundo atrás, né? Isso não quer dizer que lá na frente esse atleta vai ser um atleta de ponta, porque a gente já viu vários casos, né? Teve um caso famosíssimo que foi do Jean Xera, né? Que foi da base do Santos, ele foi tratado assim, e ele realmente jogava muita bola. Porém, nesse caminho, a gente tem muita coisa para se formar, né? Dos 11 anos em diante, a gente tem a formação física, né? Então, a gente não sabe se... É muito cedo para determinar. Isso, a gente não sabe se essa criança, quando virar um adolescente, vai ter uma musculatura vai se tornar rápido, vai se tornar forte, né? Se ele... vai ser alto, vai ser baixo, e aí se ele se torna isso, aí com 14 começa essa pressão, se ele vai ter psicológico para isso, né? Teve um outro caso, e esse caso eu acompanhei bem, porque foi um jogador da base do Grêmio da minha época, né? Chamado Bruno, até apelidaram ele depois de Bruno Soneca, tá? Mas ele foi craque, assim, olha, desde o Sub-13, ele foi o 10 da seleção brasileira, né? Ele é 8'4", assim como eu, então eu consegui acompanhar, joguei contra ele na base, ele jogava muita bola, muita bola. Porém, chegou com 17, 18 anos, ele começou a treinar no profissional já, acho que com 17, quando chegou 18, 19 para ele jogar, ele não conseguiu render, não conseguiu desenvolver, e ele não teve uma carreira, entendeu? Ele, psicologicamente, ele acabou sentindo, né? Acabou indo para times menores de Portugal, quando viu, ele parou a carreira, não conseguiu completar uma carreira, né? E foi um cara que foi 10 e capitão da seleção desde o sub-11, sub-13, né? Se confirmou em juvenil, se confirmou em júnior, quando profissionalizou. Por isso que quando a gente começou a entrevista eu comentei que eu sou feliz por ter conseguido passar todos os funis, né? Ter Às me tornado... vezes até os mais... Assim, os que estão mais lá na mídia não conseguem ter uma carreira de sucesso. Até não porque... de sucesso, mas uma carreira boa, né? Porque até também... Quanto mais no holofote tu tá, mais pressão tu sofre, né? Então, isso também, às vezes, vai te atrapalhar lá na frente, né? Tem um guri... Assim... Eu lembrava o nome dele há um tempo atrás, mas agora eu esqueci. É tipo Bojan. Alguma coisa assim. Ele era do Barcelona. Ele começou quando o Messi já estava jogando um absurdo. Depois de um tempo, assim, não queriam colocar pressão nele, mas ele tinha um parentesco, ele era primo, assim, de um grau distante, mas era primo do Messi. E ele não conseguiu render, assim, vários jogadores também que tiveram um começo de carreira excelente, tipo o Alexandre Pato, que com as lesões não conseguiu. O Ganso é um craque de bola. Ele joga muito, mas pelo que ele fez no Santos, ele podia ser assim... Ele é um dos últimos... aquele camisa 10 clássico. Verdade, concordo. É um dos únicos que tem hoje em dia. E que se ele tivesse aproveitado as oportunidades, ele poderia tá hoje em dia jogando em alto nível, ser o craque da seleção até, poderia ser até melhor que o Neymar. Assim, um cara menos conhecido aqui no Brasil,
mas que fora é muito conhecido, é o Shaarawy. Conhece? Não conheço. É um italiano, assim, tipo, da época do Neymar. Inclusive, ele tinha várias semelhanças com o Neymar. Usava aquele moicano, tipo, praticamente uma imitação do Neymar da Itália. Ele era driblador, o cara jogava muito. Inclusive, ele tem vários gols absurdos na carreira. Só que ele não aproveitou das chances e fracassou. Hoje em dia, acho que ele tava na Roma, hoje em dia nem tem clube mais, eu acho. Uma carreira que foi por água abaixo. Jogador que poderia ter sido muita coisa. Tem vários jogadores que a gente nunca sabe o motivo real, né? Sim. A gente tem N exemplos ali para citar em relação a isso, né? De jogadores que se perdem no caminho ou por essa questão que eu falo, física, né? Às vezes acontece alguma lesão grave. Tipo Alexandre Pato. Também, psicológica, né? Essa parte psicológica também acaba afetando, né? E a gente nunca sabe real motivo, né? Só quem sabe normalmente é o jogador e a família dele, né? Antes a gente também tinha dito um assunto que eu queria retomar. Que às vezes alguns jogadores muito bons são rejeitados. Por exemplo, antes tu disse do Rafinha, quando eu estava dizendo que o futebol te leva ao extremo, que o Rafinha estava passando dificuldades. O Rafinha, ele é colorado. Quando ele era bem jovem, tentou fazer um teste no Inter, mas foi reprovado no teste, pelo que eu me lembro, por ser muito magro. O Avaí deu uma chance para ele, ele brilhou no Avaí e foi para a Europa. E consolidou uma carreira na Europa. Na minha opinião, ele e o Savinho foram os 2 melhores jogadores do Brasil na Copa América. Não sei se tu acompanhou. Acompanhei. Assim, eles jogaram muito. Assim, muito não, porque a seleção tá numa decadência muito grande. Outra coisa é que eu acredito que com o trabalho do Dorival Júnior a seleção vai se reerguer, né? Eu acho que pode voltar a brigar entre os grandes e não perder nem para a Croácia, nem para a Bélgica, muito menos para a Alemanha de 7-1. Que a gente não tenha um lateral esquerdo que fica olhando o meião, um baita lateral esquerdo, mas que na hora H fica olhando o meião, e nem um zagueiro que faz uma assistência linda e depois dá um chute na cara do holandês. São várias coisas que influenciam, né, nesse tipo de jogador, né? Tu falou do Rafinha ali, na questão da base, né? Se a gente pegar a história da 70%, 80% dos jogadores, alguns foram reprovados em clube. O Cafu, né? Uma história também foi reprovado 7 vezes, né? E chegou um momento que passou. Então, assim, tudo depende do momento, né? De quem está te olhando, né? Às vezes, no dia em si, no dia ou na semana do teste, a pessoa realmente não está bem, né? Depois foi para outro clube, se preparou melhor. Ou realmente, às vezes, a pessoa que está avaliando está buscando alguém de outra característica, né? Então, tem várias coisas, né? Pode ser erro tanto da comissão, pode ser o jogador que não está no momento, né? E eu acredito que tudo acontece no tempo de Deus, então, de repente, era para ser assim, né? Se aconteceu, era para acontecer. Verdade, concordo contigo. Porque Deus não erra. Verdade. Aqui, eu já tinha até me perdido. Tá, a gente estava falando tanto de jogador de base, de histórias de jogadores, assim, né? Igual costumam dizer, flopados. Que eu até esqueci de falar sobre o foco da noite, que é a tua carreira. Assim, eu pesquisei sobre ti, é claro, né? Me preparei. Boa. Que eu não ia te entrevistar sem me preparar, olhar, né? Um pouco sobre ti. E eu achei muito curioso que tu tem uma carreira, assim, inusitada, para dizer o mínimo, né? Tu jogou em vários times aqui do Brasil.
Por todo canto do Brasil tu jogou. Tu jogou no 13 de fevereiro. Também. Né, o time que o Giovani também jogou. Sim. Que eu ganhei até a camisa. Obrigado, Giovani, pelo presentão. Jogou, então, ó, Brasil e Paraguai. Jogou num time da Estônia. Também. Jogou num time da Hungria. Também. Jogou num time de Hong Kong. Também. E jogou em 2 times de Malta, pelo que eu vi. Isso aí. Então, o que tu acha sobre essa carreira diferente, assim, pra dizer? Porque tu passou por muitos lugares inusitados que, assim, tu teve em quase todos os continentes. Menos, assim, tipo, tu jogou nas Américas, jogou na Ásia, jogou na Europa, só não jogou na África e na Oceania, que daí não tem muitos times, né? E tive proposta para ir para os 2 lugares. Olha aí, poderia ter tido uma carreira completa. É verdade. Como nós estávamos falando antes, vários fatores, né, determinam para que lado a gente vai, né? Então, eu saí do esportivo, né? Vou fazer um resumo, não tem como ser tão resumo, porque como tu falou, é bem comprida aí a ficha, né? Não, mas é bom tu falar bastante coisa, porque a gente ainda tem bastante tempo. Não precisa ter pressa, vai no teu tempo e é melhor que tu conte então, vamos lá. Com vários detalhes dessa história, eu vou passar toda a capivara. Então eu joguei no esportivo, né? Me profissionalizei. Contei já essa parte da base, né? Acabei jogando no profissional 2004 e 2005, né? Durante esse período, eu fui percebendo e veio em meu coração que eu tinha que sair daí para me tornar profissional. Eu vou te dizer porque eu não era da cidade, né? Eu era conhecido, eu não tinha uma mentalidade tão profissional, admito, né? A gente estava com vários amigos, né? Nós tínhamos uma categoria de base excelente, com pessoas, a maioria da cidade, né? E os que vieram de fora acabaram se tornando nossos amigos, né? Então eu senti a necessidade de sair, né? E nisso apareceu um empresário espanhol que começou a me assediar de certa forma para, você tem que sair do interior, você tem que ir para outro clube. Acho que antes de te trazer para fora, tu teria que ir para o interior de São Paulo, porque lá as coisas acontecem, enfim. E nesse processo eu estava fazendo minha cidadania italiana, né, que facilitaria para essa casa do europeu por eu não contar como estrangeiro. Então, acabou 2005, né, com o esportivo e profissional nós somos campeão da Copa RS, jogamos a Copa do Brasil, né, eu joguei alguns jogos no Gauchão, tanto 2004, 2005 da Copinha, a Série C também, do Brasileiro pelo Esportivo. Copa do Brasil, né? Tivemos um jogo icônico com o Fluminense, né? Em casa e depois no Maracanã. Tive a oportunidade de conhecer o Maracanã. Que bacana. E aí jogamos a Copinha. Nessa época, as coisas não eram tão difundidas e eu fiz a minha fita cassete. Não era nem DVD na época, né? Então, todos os jogos que eu jogava, eu guardava, né? E aí, na época, era aquela coisa de editar os lances, né? Os melhores momentos do... E eu mandava todos os jogos completos para esse empresário, para ele analisar, e ele mandou esses jogos completos para 2, 3 clubes do interior de São Paulo, e na época ele tinha uma boa relação com o Bahia também. Chegou no final disso, eu tinha a proposta de sair do esportivo, eu tinha ainda 2 anos de contrato, porém eu pedi minha liberação, consegui me liberar a custo zero, e tinha a proposta do Bahia, mas o Bahia estava me analisando, na época o Bahia estava na Série C do Brasileiro, estava se remontando, né? Era um clube com muitas dívidas, né? Eu tive a proposta do Sertãozinho e mais algum clube de São Paulo, que eu não lembro bem, se foi o Botafogo de São Paulo, que também na época estavam jogando os níveis abaixo, né? E eu decidi, e ele decidiu, eu falei para ele, olha, você sabe melhor que eu, era muito jovem,
Ele falou, não, vamos pro Sertãozinho. Eu fui pro Sertãozinho. Eu era muito jovem, só que eu fui bem, me destaquei, joguei alguns jogos importantes, né? Lá na época ainda tem, né, a seleção do futebol interior de cada... E em 3 jogos consecutivos eu saí na seleção do interior, até num jogo que eu fui expulso contra a União São João também, né? Foi bacana, porque todos os jogos passavam pela Rede Vida, então o pessoal daqui viu, foi bem bacana. E eu acabei indo bem, me destacando, e foi a primeira vez que o Sertãozinho saiu da Série A2 e nós fomos vice-campeão e fomos para a Série A1 do Paulista. Foi a primeira vez da história. Então, tu fez, assim, ficou pouco tempo, mas fez história. Minha foto tá lá, minha fotinha tá lá, né? Então, fiz uma boa campanha no Sertãozinho, e eu costumo dizer que o interior de São Paulo, tanto o Paulista da 1, que o Mauricião esteve aqui e falou que jogou para Matonense, né, que também é um clube do interior, Paulista da 2 e Paulista da 3, é onde todos os maiores clubes do Brasil, é o primeiro lugar que eles vão buscar jogadores. Por quê? A A3 são só jogadores jovens, normalmente. A A2... os 4 times que sobem, normalmente todos os jogadores se empregam em Série A de Brasileiro ou Série B, times nordestinos. Na época nós subimos, foi muita gente para a América de Natal, que estava na Série A, Náutico, Sport, foi o Daniel Paulista para o Corinthians. Então, valia muito a pena e foi assertivo em relação ao meu empresário. Daí, nós subimos, daí eu fui para jogar a Série C do Brasileiro para o Confiança de Sergipe. O pessoal daqui não conhece, mas Sergipe Confiança lá é igual Grêmio e Inter. Tu tá todo dia na TV, os 2 times, os maiores times, um azul, um vermelho. Os 2 são da capital de Aracaju. É uma pressão enorme, né? São clubes com uma estrutura boa. Até hoje em dia o Confiança está na 2ª divisão. Tá na Série B do Brasileiro. Então ali também eu tive a oportunidade de jogar contra o Vitória no Barradão, né, pela Série C. Na época o Vitória e o Bahia estavam na Série C, e nós ficamos entre os 8. Nós tivemos um jogo decisivo para subir da B para C, para entrar no grupo do Mata, para subir da C para B. E contra o Ferroviário, lá em Fortaleza, né, nós viajamos 20 horas de ônibus, né. Meu Deus, são coisas que para jogar esse puxado, jogo decisivo, né? Acabamos perdendo, caímos fora. Daí eu voltei, eu tive várias propostas de times do Nordeste, porém eu acabei ficando sem receber no Confiança, e eu peguei meio que um trauma desses times do Nordeste. Eu tive várias propostas para jogar Campeonato Baiano, Campeonato Cearense, e eu não quis. Decidi retornar porque o meu ex-treinador do Sertãozinho assumiu no Olímpia de São Paulo para jogar A3. Também fomos campeões da A3 e metade dos jogadores saíram para times bons. Daí foi onde eu e mais 2 fomos para Hong Kong. Eu acabei indo para Hong Kong por intermédio de um amigo meu que jogou comigo. Estava num clube lá, estava se destacando, precisava um zagueiro e me levou para lá. Fiz uma temporada em Hong Kong, foi bem bacana, uma coisa bem inusitada, mas um nível muito profissional. E como foi a divisão de cultura? Eu acabei não sentindo tanto, porque nós estávamos, quando eu cheguei, em 7 brasileiros. Podiam 7 estrangeiros no clube, e nós estávamos em 7 brasileiros. Eu não falava inglês, não falava nada. E conseguimos ali passar... tinha o meu amigo, passei super bem, não tive problemas de adaptação por causa dele, né? Depois, ao final, mandaram embora 5 brasileiros, acabou ficando só nós 2, por 6 meses final da temporada. E daí saiu essa parte do meu passaporte comunitário, né? Depois de Hong Kong. Então tinha proposta para continuar em Hong Kong, num outro clube, mas aí eu optei por ir para a Europa, justamente por ter o passaporte, por ter esse empresário, né? E aí começou essa caminhada, né? Eu fui para a Estônia, foi o lugar que eu tive maior relevância, assim, né? Foi onde eu me destaquei bastante. Eu fui eleito o melhor zagueiro do campeonato, melhor defensor. Olha aí!
Como tem a revista Placar aqui, que tem a seleção do campeonato, eu estava entre os 11 da seleção, né? Só eu e mais um do meu clube, né? Lá tem 2 clubes muito fortes, a seleção era praticamente eles, e eu e esse meu amigo fomos para essa seleção, né? Fui eu de zagueiro e ele de atacante, nome Felipe Olha Nunes. aí, os 2 melhores. Isso. E daí eu tive muito destaque, e aí eu fui negociado pro time da Hungria, né? Pro Nyíregyháza. Isso tudo tanto em Hong Kong, Estônia, tudo em primeira divisão, né? Também fui para a Hungria num time da primeira divisão. Só posso fazer uma pergunta rapidinha? Assim, a maioria das pessoas tem dúvidas de como é ser um jogador, né? E, inclusive eu, é claro. E uma das dúvidas que eu tenho é como que é uma transferência? Assim, como que é receber uma proposta e ter que escolher? Assim, o cara chega e fala, esse time ou esse, e tu tem que escolher. Assim, é uma escolha muito difícil, às vezes ela pode ser fácil. Assim, o empresário contribui muito, ou Boa. assim... Tu tocou nesse assunto num ponto num momento bem bacana, que essa época, como eu me destaquei bastante, né? E eu vinha de um futebol, de certa forma, emergente, que é a Estônia, então tinham lugares maiores para eu ir, eu recebi muita proposta, né? E eu tinha proposta para ir para Bolívia, para jogar Libertadores pelo Blooming, né? Particularmente era onde eu queria ir. Eu tive a proposta da Hungria, eu tive uma proposta da Alemanha, tá? Só que da Alemanha não era na primeira divisão, e isso pesou para mim. Era onde? Do Magdeburg. Cara, na época ele era a segunda, terceira? Isso, era a segunda divisão, só que era um clube com um estádio top, com tudo. Nós, conversando, tinha na época um outro empresário, né, um brasileiro que morava na Holanda, já havia trocado de empresário. Eu queria ir para Bolívia na época, porém ele gostaria que eu fosse para a Hungria, né? Porque eu estaria escalando a Europa, né? Então já estaria num futebol intermediário, né? Hungria, Turquia, Bulgária, são países, Áustria, são países fortes já no futebol. Então, se tu destaca aí para te dar um salto para uma Inglaterra, né? Tanto que tinha muitos jogadores que estavam da Hungria, estavam jogando em clubes da Inglaterra. E conversamos, eu falei, olha, eu gostaria de ir para Bolívia. E ele me convenceu, não, continua na Europa, tu vai fazer o que isso aí agora, tu se destacou na Europa. Só que depois, com o tempo, entendi, porque tem a questão financeira, né? Eu fui negociado. Então, ali, por trás também eles têm que ganhar grana, né? Todo mundo, né? Que não só o jogador, o pessoal também ganha, porque é um negócio em si. Sim. Acabei indo para a Hungria, né? De certa forma, vendido. Talvez o dinheiro na Bolívia para o clube, para o empresário, ia ser menor, não sei. Também fui bem na Hungria, porém eu vim da Hungria, o penúltimo jogo havia sentido um pouco um desconforto, acabei tendo que jogar o último jogo, né? O treinador pediu muito para que eu jogasse, joguei, e eu voltei para o Brasil. Eu tinha 2 anos e meio de contrato com eles. Quando eu voltei para o Brasil, eu não sabia que tipo de lesão eu tinha. E aí apareceu uma proposta que poderia ter mudado a minha vida, que foi do Al-Shabaab onde é que o Cristiano tá? Arábia. Da Arábia Saudita. E era uma proposta financeiramente muito grande. Era para mudar o meu padrão de vida. E eu não sabia o que eu tinha. Eu lembro que eu fui tratar no esportivo. Até quando conta essa história, minha mãe lembra bem, porque minha mãe estava junto comigo quando me ligaram e mandaram a proposta pelo computador, né? E ela disse, filho, não tem como tu ir e tal. Só que na época eles haviam tinha dado uma história com o Marcelinho Carioca, que ele tinha ido jogar na Arábia,
E ele machucou, aconteceu alguma coisa, e eles retiveram o passaporte dele, como se eles tivessem enganado. E eu falei, cara, não tenho que ver o que era. E aí eu voltei e eu tive uma pubalgia. Eu tinha uma pubalgia, que é uma lesão bem grave, né? É uma lesão bem grave. E eu não pude ir, né? Nisso eu retornei para a Hungria, conversei com eles, e esse clube acabou me sacaneando, de certa forma. Eu com a lesão, eles meio que deixaram de me pagar. Eu tendo 2 anos e meio, eu retornei para o Brasil. Então eu fiquei quase 1 ano parado sem poder jogar por causa deles, né? Porque aí eles não queriam me liberar, né? Eu voltei, fiz o tratamento, melhorei, comecei a ter propostas, eles não me pagaram e não queriam me liberar, né? Então eu tive um período bem complicado, né? Aí eu cheguei a ir para Bolívia, né? Fui para Bolívia, fui para um time na altura, o nome Nacional Potosí, joga Libertadores direto lá em Potosí. Aí como eu estava um tempo parado, o treinador, vou contar porque é bem interessante a história. Eles precisavam com certa urgência e eles queriam me ver como eu estava, 1 semana, né? E eu fui meio que de teste essa semana, né? Uhum. E eu fiz, só que eu cheguei lá, assim, o segundo dia me doía muito a cabeça. Porque é o lugar mais alto da Bolívia, o campo onde eles têm. Era um calor e tu tava treinando aqui e tu olhava para cima, tinha uma montanha com neve, assim. E lá é um calor e bem... E eu fiz um treino, fiz 2. Os 2 primeiros treinos eu tava meio mal. A partir do terceiro eu comecei a me soltar e já comecei a me destacar, né? Porque eu sempre fui um jogador de muita imposição física, né? E eu tava bem. 4º, 5º, aí chegou o 6º treino, era um treino físico, né? E como eu passei esse período parado, eu tava com muita vontade de voltar a jogar. E nesse treino físico eram tiros de 800 metros com barreira. Uhum. E aí todos os jogadores estavam fazendo, né? E eu fui fazendo. Eram 6 tiros, se eu não me engano. Fiz 1, tranquilo, 2, começou a pesar, 3, começou a pesar. A partir da 4ª, assim, eu já comecei a meio que passar mal. Mas eu continuei, terminei. 5ª, terminei. Chegou na última volta, todos fizeram e eu indo na metade, assim, eu fiquei por último. Eu não percebi bem isso, mas eu consegui terminar tudo. Saltei, fazendo salto, dando pique, fazendo. E eu não estava nem lúcido, estava até meio... E eu terminei. No que eu terminei, saiu todo mundo, assim, dos bolivianos e da comissão e começaram a me aplaudir. E eu não entendi por quê. Daí chegou o preparador físico, ele falou assim, cara, é a primeira vez que nós estamos aqui, eu estou aqui em Potosí, que eu vejo um estrangeiro terminar um treino físico em 1 semana. Aí o time tinha 3 argentinos, até os caras também, eles demoraram 1 mês para se adaptar. Só que eu acho que com tanta vontade que eu estava de voltar a jogar, eu dei o que eu tinha e o que não tinha, né? E aí fui aprovado, assinei o contrato, né? Nós pegamos, iríamos receber um dinheiro para assinar o contrato, tanto eu quanto o empresário. E aí nisso eu tinha essa disputa judicial com o time da Hungria. Então, quando acontece isso, a disputa era via FIFA, né? Foi tudo, o advogado mandou para a FIFA. O time pede uma liberação, esse time da Bolívia pede uma liberação, né? Se chama um TMS, e a FIFA analisa durante 30 dias, 20 e poucos, 30 dias, né? E aí ela te dá a liberação, tu vai poder jogar. Porém, já na semana seguinte eu estava tão bem que ele já me botou de titular, né? E ele queria que eu jogasse. E aí nós tínhamos um jogo contra o La Paz, lá na altura também, e eu já estava escalado. E eles haviam pedido esse TMS, só que eu sabia que ia demorar mais tempo. E o treinador todo dia, não chegou a tua liberação, não chegou a tua liberação, não chegou. Até que chegou o dia do jogo e não chegou mesmo, porque precisava 30 dias. E eu expliquei para eles, né? Daí eles entraram em contato com a minha advogada, com o empresário. Não, tem que esperar tantos dias. E, porém, fechava a janela de transferência, né? Então, o treinador ficou até chateado, falou, mas por que você não foi explicado antes? Porém, havia sido explicado, né? O empresário já havia explicado tudo. E eu acabei tendo que devolver o dinheiro e voltando. Porque esse clube, eu cheguei a ligar para o clube da Hungria e falei assim, vocês não precisam me dar nada,
nada do dinheiro que vocês me devem, mas só me liberem para jogar. Eu só queria voltar a jogar. E eles me deviam muito. Eu só queria jogar, não queria, mas queria retornar para minha atividade, né? O que eu amava fazer. E eles não liberaram. Né? Meu Deus! E até depois daí eu voltei da Bolívia e tive uma proposta para Malta, só que ali era desde o começo da temporada, né? Janela europeia. Aí sim, eles tinham 30 dias para pedir minha liberação, pediram e veio a liberação e eu voltei a jogar normal, né? Então foi justamente por questão de tempo. Né? E só fazendo um adendo em relação a esse clube da Hungria, que é uma coisa até que não acontece toda hora, e acho que ninguém no teu programa vai vir e te contar isso. Esse clube da Hungria, eu já estava quase parando, eles receberam a intimação da FIFA do meu caso, né? Então eles perderam. Eles tinham que me depositar o dinheiro, uma grana meio alta, e eles demoraram para depositar, né? E eles mandaram um representante de lá para cá, para que eu assinasse um documento. Eles tinham, era dia 30 de maio, eles tinham até 31 para entregar. Só que esse dinheiro não tinha caído na minha conta ainda. Então eu não assinei. Eu falei, quando cair, eu assino. Aí quando caiu, eu assinei. Eles pegaram um jatinho, voltaram para lá, né? Esse rapaz que veio até tinha me explicado, olha, o clube foi comprado por um roqueiro do país, ele pagou 7 milhões de euros em dívida, o clube corre risco de uma sanção, eles vão te pagar. Eu falei, a partir do momento que vocês me pagarem, eu assino. Eu assinei. Ele voltou, ele chegou lá dia 1º. E esse clube foi punido pela FIFA, caiu da 1ª divisão para a 3ª. E aí eu tive que quase excluir meu Facebook, porque a torcida queria me matar, diziam para eu não voltar para a Europa, porque o clube deles, porém, eles não sabem de toda a história de tudo o que aconteceu, né? Desse clube não me liberar, mesmo perdoando a dívida que eles tinham comigo, né? Todo esse período que eles me fizeram sofrer ali, né? Eu machucado sem me dar nenhum auxílio. Então, é uma história interessante que esse time caiu da 1ª para a 3ª divisão por causa disso, né? Até se tu bota lá o nome do clube, bota meu nome, aparece um monte de reportagem em relação a isso. A torcida ficou furiosa, né? Até depois acabei dando entrevista explicando o que tinha acontecido realmente, né? E os caras entenderam, porque as pessoas gostavam de mim na cidade, né? Eu senti em relação a isso. E esse clube ficou, isso foi 2016, caiu da 1ª para a 3ª, né? Com muito dinheiro o clube, né? E eles só conseguiram retornar para a 1ª divisão esse ano. Então eles ficaram, por causa de tudo isso que aconteceu, ficaram isso aí, 8 anos, 8 anos na 3ª para a 2ª e voltaram agora. É uma história bem interessante. Bem interessante mesmo. Peraí. Vou fazer aqui um jogo. Tem que escolher a minha mão direita ou esquerda. Pode ser na tua direita e esquerda, tá? Não precisa ser necessariamente na minha. Direita? Vai. Direita? Uhum. Pá. Esse aqui, então, é o meu presente pela participação, né? Ou melhor, uma lembrança. Boa, muito obrigado. De ter vindo aqui. Eu não sou o melhor organizador de roupa, tá? Mas eu vou deixar aqui estendido, se tu quiser. Ó. Bacana, muito obrigado. Também trouxe uma lembrança para ti. Essa aqui é a camisa do meu último clube. Foi a última que eu usei, né? Nós somos campeões malteses. Depois desse título eu abandonei a carreira profissional. Então é uma camisa que a Nike fez lá em comemoração do 23º título do Valletta, né? Que era o clube que eu tava, que é um dos maiores vencedores do país. Um presente para você. Muito, muito, muito obrigado. E tu é colorado, muito. Ainda combinou a cor, né? Não sabia bem aqui. Vermelho e branco. Isso aí. Eu vou te dar um abraço. Não. Eu tenho que te dar um abraço. Obrigado, amiguinho. Valeu, hein?
Nossa, muito obrigado mesmo. Muito, 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 muito obrigado. Nada. Que linda essa camisa. Continuando, depois dessa questão da Hungria, né? Acabei indo para Malta pela primeira vez. Foi muito bom, muito bacana. Tinha uma experiência, um lugar fantástico, um lugar que ama futebol, um país pequeno, assim, que as pessoas são doentes pro futebol mesmo. Joguei pelo Hibs, um dos maiores times de lá. Eu passei 6 meses e nesse meio tempo eu conheci a minha esposa, né? Através de internet, ela veio lá me visitar. E já estava um tempo fora, eu recebi propostas do Brasil e eu recebi uma do Paraguai, né? Decidi vir para o Paraguai como um clube do 13 de fevereiro, né? Que o estádio do 13 é onde o Ronaldinho Gaúcho fez o primeiro gol, aquele contra a Venezuela, que ele deu chapéuzinho, estádio bem grande. Aquele golaço do Ronaldinho. Isso aí. Então esse aí é o estádio do 13. Eu decidi vir até por proximidade porque a proposta era bem boa, né? Na época um cara comprou o clube, investiu bastante. Passei 3 anos no 13 ali, um clube fantástico, assim. O Gil, que esteve aqui, passou ali também, deve ter falado muito bem. Tive momentos especiais, assim, umas conquistas e coisas que eu nunca vou esquecer, né? Um clube que está no meu coração. Passei 3 anos, eu recebi proposta depois, até quando eu parei para voltar para ser gerente de futebol desse clube, né? Porém, eu optei em ficar fora do futebol. E depois eu acabei retornando para o Brasil, né? Até por questão da minha esposa e porque eu queria me testar. Joguei um campeonato paranaense também, fiz um bom campeonato. E aí foi onde eu recebi a primeira vez a proposta de voltar para Malta, né? Como eu deixei uma boa impressão. O Valletta, na época, era o maior clube do país, né? Tanto financeiramente quanto em estrutura. E tinha me feito uma proposta, porém eu preferi jogar no Lajadense, né? Então eu tive uma experiência aqui no Lajadense, não foi curta. Eu ia jogar também o Gauchão, porém depois da Série D aí o Valletta me convidou de novo na janela de transferências de inverno. E eu acabei aceitando, fui pro Valletta e acabamos sendo campeões, né? Eu tinha ainda 1 ano de contrato, porém esse final ali eu continuava assim sofrendo um pouco do meu pubis. Joguei bastantes jogos medicado, treinava medicado, então nós estávamos 1 semana de jogar a Champions League contra o Red Star. Aí eu pensei bastante, conversei com o clube e decidi fazer um acordo com eles para que eu encerrasse minha carreira, né? Então peguei minha liberação, acabei encerrando ali, mas graças a Deus acabei sendo campeão de um país. E tá aí o presente pra ti, cara, aí, que essa é a camisa comemorativa justamente do 23º título do Valletta. Valeu mesmo, hein? Valeu muito, 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 cara. Valeu. Eu sei que eu já fiz isso, mas eu quero te dar mais um abraço. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Então agora que tu já contou da tua baita carreira, né? Uma baita carreira que é sempre bom, né? Assim, porque eu não conhecia a tua carreira, agora eu já conheci. E sempre quando a gente conhece é melhor, porque daí a gente sabe de tudo. E a minha mãe até me disse hoje que ela tava adorando saber as histórias que os jogadores contavam aqui no podcast, tá? Eu também tô adorando, é realmente muito bacana. Aqui eu gostaria de fazer uma pequena menção honrosa aqui pelo pouco conhecimento que eu tenho disso, mas o que eu acho que se eu não me engano,
o teu parceiro do futevôlei, o Maurício, é isso, né? Aham. Então, hoje eu vi a publicação dele, o Maurício tava com o Fernando. Ele tinha dito bastante da amizade deles. E eu achei muito bacana, né, dele... Porque eu admiro muito o Fernando. É um dos meus volantes favoritos, assim, que já jogou no Inter, é o melhor. O cara tem muita classe, sabe? Realmente incrível o Fernando. Então, agora que eu fiz essa... Assim... Não sei se dá pra considerar uma menção honrosa. Eu quero partir aqui pro nosso bate-bola. Um sonho realizado. Me tornar profissional, jogar Copa UEFA. Vamos dizer 2 aí. Sonho não realizado. Não realizado, jogar pela seleção brasileira. Time do coração, a gente já falou sobre isso. Um jogo inesquecível. O jogo inesquecível foi pelo 13 de fevereiro, o acesso para a primeira divisão. Um ídolo e por quê? Um ídolo. Tem que ser jogador? Não precisa ser jogador. Porque ídolo é uma pessoa em geral, alguém que pode ter te inspirado a... Cara, meu pai. Meu pai, eu tenho ele como referência como homem, né? Como homem, como empresário, como pai. Tenho uma referência forte dele, então não posso deixar escapar. Que bacana. Assim, sempre que tem uma grande história do futebol, a gente vê, e sempre quem tá lá no apoio são os pais. Por isso que os pais são tudo de bom. Uma inspiração, assim, eu acho que vai ser a mesma resposta, né? Uma inspiração? Se for no esporte, teve algumas pessoas que ali no esportivo mas eu acredito que esse jogador que eu havia mencionado antes, que é o Rivelino, né? Não só como ele não era nem da minha posição, mas ele era um cara com destaque muito grande dentro do grupo na época. Só que ele tinha uma humildade muito grande, né? Por exemplo, eu subindo aí com 15 anos, o jeito que ele me tratava, né? O jeito que ele colocava a gente ali para estar junto com o grupo, né? Nos dava importância. Ele foi um cara, para mim, diferente, que ele me fez fazer isso com outros jovens depois. Muito bom. Momento mais marcante da carreira? Foi esse jogo do acesso, né? E também 2 jogos importantíssimos que a gente teve contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai também. Olha aí. Onde eu me destaquei bastante, foi bem forte para mim. Qual a tua maior qualidade e o teu pior defeito? Como atleta? Olha, pode ser como atleta ou como pessoa. Tu que escolhe. A minha qualidade, eu acho... sempre foi essa questão da liderança, né? De personalidade e liderança. E o meu defeito talvez a teimosia, diria a minha esposa. Tu sabe que o Giovanni falou a mesma coisa. Pode ser. Defeito a teimosia. Pode ser. Se tu fosse te definir em uma frase, o que tu falaria? Uma frase que eu sempre fui uma pessoa bem perseverante. Nunca desistiu. Nunca desisti. E agora, por último, mas não menos importante,
uma pergunta que a gente elaborou nesses últimos dias. Formação 4-3-3. Qual seria o teu time ideal de todos os tempos? Goleiro. Começar aqui pelo Todos goleiro. os tempos? Os melhores que eu vi jogando ou que jogaram comigo? Os melhores que eu vi jogando? Ou se, assim, tipo, tem alguém que tu jogou e... Teria assim, qualidade para estar nesse grupo, tá? Então, goleiro, para mim, o Everton, que tá no Palmeiras e é o terceiro da seleção ali. Joguei contra, me admirei bastante, assim, com ele. Muito bom. Lateral direito, Cafu. Zagueiros, Gamarra, Jeromel, eu gosto do jeito que o Jeromel joga. Lateral esquerdo, Roberto Carlos. Primeiro volante, Dunga. Capitão de 94. Ficou marcado como um jogador violento, mas ele era um jogador extremamente técnico ainda, além de ser um bom marcador. 4-3-3? Então vamos ver. Então, assim, 3 meio-campistas. Pode ser um volante. Mais um volante. Vamos botar 2 meias, né? Eu vou botar 2 meias porque acho que o Brasil fez muito meia bom, né? O Ronaldinho Gaúcho, né? Acho que ele encantou ali durante a época dele. Outro, o Kaká. Acho que também não poderia ficar de fora. Aí na frente, Neymar. Acho que poderia ser um extremo esquerdo. Ronaldo Nazário e Bebeto. Essa seria acho que seria uma boa seleção. Timaço, valeu, hein? Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Aqui, só vou me ajeitar aqui na cadeira. Eu quero fazer os agradecimentos para as lojas Simval, com esses móveis incríveis. Me diz aí o que tu achou. Não, perfeito. Confortável, ótimo, né? Muito bom. Daria até para dormir aqui. Verdade. E essa mesa que, assim, eu bem gosto de camisas estendidas. Que eu gosto bastante desse tipo de madeira, né? Tá lindo. Lindo mesmo. Grunge Design, que fez esse logo que eu sou, sinceramente, apaixonado. Esse logo, assim, lindo. Gravador da Jardim Elétrico, do tio Serginho e do tio Marcos. Assim, realmente um espaço muito legal. Ali atrás, né? Não dá pra ver na câmera, mas as guitarras, que tem um monte de música legal. As bandas que gravam aqui e que forneceu esse espaço aqui pra gente gravar, né? Que contribuiu com tudo. Então, esses foram os agradecimentos. Aqui eu gostaria de encerrar um episódio que eu gostei bastante, sinceramente. Tu que é um cara muito bacana. E é isso. Até a próxima. Valeu, obrigado.